Jovens, bom dia ou boa tarde, dependendo aí do turno de vocês. Professor Robson, eu não quero muito me delongar, mas avisando para vocês que eu pretendo fechar as notas amanhã, terça-feira, né? Amanhã para vocês, né? Terça-feira, porque final de semana é muito corrido para mim. Eu só tenho sábado de descanso, domingo eu gravo aulas, enfim. E a gente tem uma vida também para tocar, a gente tem que descansar, essas coisas, né? Final de semana para mim não é descanso, por incrível que pareça. Pessoal, continuando com a nossa leitura, tá? Eu estava lendo agora e eu estava vendo o quanto ela é importante para quem estuda, por exemplo, teatro antigo, tá? Essa peça, ela é longa, de fato. Eu já estava ficando um pouquinho chateado com aquelas histórias lá de características da peça do Ésquilo, características da peça do Eurípides. Eles estão no Agon e eles continuarão no Agon. Só que agora ela sobe um patamar. Eu estava lendo aqui, eu estava achando fascinante, porque essa peça em si, ela é quase como um estudo, não só do teatro antigo, como também um estudo do teatro desses dois grandes poetas, né? Das peças, das tragédias desses dois grandes poetas, né? Nós já entendemos as características de um, pelo menos ali superficialmente, a do outro, e agora a gente vai pegar mais características, mas não só das peças deles, tá? Como também do próprio teatro. A gente vai entender algumas passagens de peças teatrais que fica para a nossa vida, né? Vocês não terão somente o sétimo ano para ver teatro, né? Vocês verão teatro muito, muito mesmo. Ou pelo menos se espera que aconteça muito isso. No primeiro ano do ensino médio, tá? Vocês virem lá Gil Vicente. Estava tentando lembrar o nome, Gil Vicente. E vocês começarem a ver Gil Vicente, enfim, essas outras coisas. Tá bom? Então, vão se acostumando, tá? E aproveitem porque eu acho muito rico mesmo. Olha só, a gente continua aqui no nosso Agon. Agon entre o Ésquilo e Eurípides. Aí agora o coro diz, né? Brava é a questão, forte a contenda, encarniçada a luta. Vai ser obra decidir, ou seja, vai ser difícil, né, decidir, quando um carregará fundo e o outro conseguir dar meia volta e passar ao contra-ataque. Ou seja, qual dos dois vai vencer, né? Qual vai ser o argumento que um vai usar para derrotar o outro, né? Isso era muito comum, tá, gente? Isso era muito comum na Grécia Antiga, eles usavam a ágora para isso. A Ágora é como se fosse a nossa praça pública, tá? Eles iam para os locais públicos debater, discutir, enfim. E na Grécia Antiga, em Atenas principalmente, os filósofos faziam muito isso, tá? Eles usavam muito do argumento para defenderem as suas questões. E ninguém saía no tapa por causa disso, não. Você tinha que ter força no argumento, não no braço, entendeu? Aos dois poetas. Isso é o coro falando. Ó. Não me fiquem aí a marcar passo quando não faltam recursos múltiplos e variados às vossas capacidades. Ou seja, eles são muito capacitados. Não fiquem aí parados, né? Seja sobre que tema for, falem, ataquem, desfibrem peças antigas e recentes, arrisquem tiradas sutis e sofisticadas, instigando, né, os dois ainda mais a defenderem as suas posições. Vou procurar aqui minha chinela. Aqui.
E se recearem que aos espectadores falte competência para perceber as sutilezas das vossas intervenções, não se preocupem, que agora as coisas já não são como eram dantes. Vocês vão entender o porquê. Ele está dizendo aí, não se preocupem se o público não entender muito das sutilezas de vocês. Agora não é mais como antes. Está meio que contradizendo aquilo que o Dionísio dizia, né? O Dionísio dizia que o teatro estava tão pobre que estava fazendo as pessoas burras. Praticamente ele estava dizendo isso. O coro não, o coro já vem com outra ideia. E a gente vai entender o porquê, ó. Trata-se de veteranos e cada um com seu livrinho onde aprende os requintes do saber. Professor, que livrinho é esse? O livro. Mais ou menos nessa época aí, um pouquinho antes, começou-se a produzir o livro. Professor, não era normal não se produzir livro? Não. Era normal você escrever em papiros ou em qualquer, se não me engano, até couro de cabra também você escrevia e ficava para você. Não havia produção para a população de livros. Ou seja, muito grande era a parte da população que era analfabeta, gente. O que tinha pouco estudo, pouca sapiência nessas questões, tá? Nesse período aí é que começou-se a comercializar os livros. Inclusive há uma crítica muito grande em relação a isso, porque, por exemplo, os sofistas eles faziam muito isso. Os sofistas são os primeiros professores a cobrarem por suas aulas. Porque o filósofo mesmo, antigo, ele não cobrava suas aulas. Eles tinham as suas escolas, tudo, alguém quisesse ajudar, beleza, mas eles não cobravam por isso. Os sofistas começaram a cobrar, dar aulas particulares e cobrarem por isso. Tá? Então, em algum momento, isso foi deturpado. Isso não era visto à época com bons olhos, tá? Você cobrar para dar aula não era visto com bons olhos lá no início, tá? E sofistas, na época, eles entraram muito em conflito com os filósofos, tá, gente? Sofistas também eram filósofos. Só que sofistas, eles usavam do discurso para deturpar as histórias, para construir uma história diferente, uma narrativa diferente, de forma que pudesse deturpar ideias, ensinar errado, mas principalmente de maneira consciente, tá? Então, sofistas, pessoas mal intencionadas, eu estava procurando um termo melhor, mas sofistas, pessoas mal intencionadas. E essa condição de ser professor, essas três coisas à época, elas ficaram muito intrincadas, de forma que a figura do professor, coitados, começou a ser suja, digamos assim, à época, ou ficar manchada por conta dessa prática ruim que alguns sofistas tinham, tá? Sócrates, Platão eram filósofos de verdade que combatiam essa prática ruim dos sofistas, tá? Então, a gente já falou aí no início da comercialização dos livros, tal. Isso aí é conhecimento de mundo, tá, gente? É bom que vocês saibam disso. Professor, que época é essa daí, mais ou menos? Por volta de 400, 390 a.C., tá, gente? Mais ou menos por aí, tá bom? Vamos continuar. Só terminar esse parágrafo aqui, aí a gente começa as falas deles. Falou de livrinho aqui, né? Trata-se de veteranos e cada um com seu livrinho onde aprende os requintes do saber, ou seja, havia essa comercialização e era normal do ateniense agora ter o seu livrinho, seja qual livro fosse,
para ler, tentar aprender, né? Não era somente aquelas pessoas que entravam para as escolas de filósofos, não eram somente aqueles filhos da alta sociedade que recebiam em suas casas filósofos para ensinarem as boas normas, tal, a ciência, tudo. Por exemplo, Alexandre o grande rei da Macedônia, que é depois dessa época aí, ele foi ensinado por Aristóteles. O filósofo Aristóteles deu aulas para ele, tá? Então, muito cuidado com essa questão aí, tá? Entendam, foi mais ou menos aí que se popularizou a venda dos livros. Da aula era normal, completamente normal e algo muito bem-vindo, principalmente numa sociedade que valorizava muito o conhecimento. Só que cobrar por isso não era muito bem visto, tá? E mais, as pessoas que começaram a cobrar, algumas delas começaram a deturpar a própria profissão de filósofos, né? Que foram os sofistas, tá bom? Então, deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Que, aliás, dotes não lhes faltam, hoje ainda mais refinados, portanto não há nada a temer. Abordem todo e qualquer assunto, que se o problema são os espectadores, competência não lhes falta. Olha só o coro falando bem do povo, né? Dizendo que o povo agora tem capacidade de assistir a peça e entendê-la, tá? E isso eu já falei para vocês em outros vídeos. Eu falei que muitas das vezes a gente tenta imaginar como era um teatro grego. A gente sempre imagina aquelas pessoas de toga, aquela coisa muito bonita, louros, não sei. Louros que eu digo, aquelas folhinhas de louro, tá? Não é o cabelo loiro, tá? Louros aqui, as harpas, tudo muito sublime, muito sofisticado, nada disso, tá, gente? No teatro era muito comum você ver bêbado, você ver doido, os loucos mesmo, malucos, gente de rua mesmo. Enfim, e o cara tava proclamando, mostrando a sua tragédia, aquela coisa toda. Pouca gente pegava isso, porque a maioria ia simplesmente porque lá era o ambiente onde se podia entrar em contato com as pessoas, né? Já falei para vocês também, não havia atrizes, né? E quando era necessário interpretar alguma mulher, se colocava aliás, todos eles usavam máscara, né? Mas usava-se roupa de mulher, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui e voltamos já.